gravar, ok? Então, boa noite, minhas caras, boa noite, meus caros. Vamos dar início, né, a esse nosso reinício, né? Porque a gente já teve o final do primeiro semestre, aí voltou o segundo semestre, aí nos encontramos algumas vezes, agora já teve outra pausa, né? Das férias, enfim, do recesso, como queiram chamar, de final de ano, de festas, né? E aqui agora estamos, então, de novo para continuar, né? E como eu estava conversando um pouco com quem antes em off, né, como dizem os jornalistas, né, com os alunos antes da gente começar, né? Em princípio, a gente vai ter o retorno adiado agora, mas mantido para o dia 31. Eu não tenho certeza se a gente pode voltar por causa das condições sanitárias da cidade, mas eu tinha preparado material, a gente ia começar a parte mais formal, mais, digamos assim, trabalhosa da disciplina, que exige que vocês façam exercício e coisa assim, agora nessa última parte, na reta final, né, do nosso curso, que é, digamos, a gente está uns 2/3, um pouco menos talvez que 2/3 do nosso curso, né? Começar a reta final, mas, assim, vai ter que ser feito, eu vou fazer isso, vamos começar um pouco a ver dedução, né? O que é uma dedução, o que é uma prova, uma demonstração, o que é uma lógica, um sistema lógico, uma linguagem, um vocabulário lógico. A gente vai começar essa parte mais, digamos assim, formal, né? Da lógica, mas não vamos fazer isso como estava previsto. Então, vamos tentar remediar com os materiais dos livros, eventualmente posso tirar dúvidas e coisas assim, tá? Então, o que eu quero conversar com vocês hoje, tá? A gente já está bastante familiarizado, né, com o que é a lógica, com quais são os seus conceitos mais fundamentais, né? Então, para que a gente possa dar um passo adiante, a gente tem que dar um passo atrás, né? Estratégia leninista da nova política econômica, né? Dar um passinho atrás para dar 2 passos à frente, né? E quando a gente dá um passo atrás em lógica, vocês já perceberam isso, né? A gente sempre cai, a gente sempre volta lá na Grécia, e mais do que isso, a gente sempre volta lá no nosso amigo Aristóteles, tá? E eu quero chamar atenção para vocês, antes da gente entrar de fato na matéria, né? Sobre como o modelo, né, de lógica que o Aristóteles forneceu, esboçou nos seus analíticos, no seu órgão, né, em todo o órgão, fornece ainda hoje um campo de preocupações e muitas vezes também uma espécie de guia ou de roteiro de estudos que a gente segue, conectam a lógica com outros ramos da filosofia, com outras discussões dentro da filosofia. Muitas vezes eu faço algumas retomadas históricas, né, que tem a ver com o desenvolvimento da lógica, com o desenvolvimento do conceito de lógica, né, sobre as mudanças, né, na passagem da lógica antes do Aristóteles para o Aristóteles, depois para a modernidade, finalmente, onde está chegando agora, na, digamos assim, contemporaneidade, no final do século XIX, começo do século XX, onde se situa, onde foi produzido esse material, essas ideias que a gente vai estudar hoje, né? Então, está chegando pertinho da gente, e isso que a gente vai estudar é ainda o mainstream, o básico, o feijão com arroz da lógica até hoje, né? Seja para a gente aprender numa faculdade de filosofia ou em outra faculdade de estudo lógico, mas também seja para as aplicações da lógica, seja aplicações mais teóricas, como em lógica, em matemática, né, e assim por diante, ciência da computação, seja aquelas mais concretas, em eletrônica, em programação, e assim por diante. Então, só que, apesar, então, da gente hoje começar a estudar uma lógica que é formal, que é, então, caracterizada por ser artificial, por ser simbólica, por ser manipulável, e talvez, então, por realizar de forma mais paradigmática, aquele ideal de instrumento que Aristóteles tinha, né? A gente também tem que, ao mesmo tempo, superar e ir além dessa ideia. O que eu quero dizer com isso tudo, com esse discurso todo? Vamos dar um exemplo, vamos voltar para Aristóteles, que eu vou destrinchar pedacinho por pedacinho o que eu quero dizer, tá? Vocês se lembram que o Aristóteles escreve um conjunto de livros sobre lógica, que a gente reúne sob o título de órgão, e onde órgão significa instrumento. Vocês se lembram que eu expliquei para vocês que, para Aristóteles,
A lógica em si não é uma ciência, uma área ou parte do conhecimento, mas ela, de certa forma, justamente porque ela é um instrumento, ela é uma coisa que a gente vai precisar para obter, para manipular conhecimento, né? Ela é anterior, está, de certa forma, fora das ciências, porque ela própria é necessária para toda e qualquer ciência. Embora isso, é claro, ressalte a importância, o caráter fundamental que a lógica tem no pensamento aristotélico e depois vai ter ao longo da história da filosofia, por outro lado, é também uma concepção que é, digamos assim, não vou dizer vazia, mas ela é instrumental, né? Ela não é material, ela implica em um certo conteúdo, em uma certa concepção da lógica, né? Um instrumento pode ser pode funcionar ou não, né? Mas, enfim, a gente não tem uma teoria dos valores para os instrumentos. A gente se interessa por conhecimento, valores e coisas assim no domínio da ciência. Mas vocês também devem ter percebido, e é por isso que eu quero começar daqui, que esse instrumento, que, portanto, deveria ser neutro, né, que deveria ser simplesmente usado e deixado de lado, ele próprio é objeto de reflexão filosófica, ele próprio é o objeto das teorias de questionamento. Ele próprio permite formular problemas filosóficos, há perguntas filosóficas que surgem a partir da lógica em relação à lógica, tá? Por isso, muitas das perguntas que eu lanço às vezes para vocês, que eu digo, olha, isso é importante, mas vocês vão ver mais para frente, vão ser de fato, vão ser incorporadas, vocês vão ver elas em outras disciplinas, tá? E quando eu digo que, então, o órgão do Aristóteles, né, fornece o modelo, e mais que o modelo, um caminho, né, um roteiro de estudos, ele fornece esse roteiro e fornece uma série de temas interligados à lógica que até hoje marcam o nosso modo de pensar os argumentos, as inferências, tá? Primeiro, vocês se lembram que os livros do órgão têm, né, são colocados, mais do que têm, mas eles foram colocados, até hoje são lidos, em uma certa ordem, em uma certa progressão, tá? E progressão em sentido, digamos assim, de você incorporar algo mais em cada passo, um progresso mesmo, né, um avanço. Se vocês quiserem, é como uma espiral que vai incorporando mais elementos. Então, vocês se lembram que o elemento inicial, aquele do qual a gente parte para pensar isso que está envolvido na lógica, a linguagem sendo usada para descrever a realidade de modo verdadeiro, de modo correto, e depois sendo usada para tirar conclusões a respeito da realidade, né? Esse campo de investigação, ele se abre a partir daquilo que o Aristóteles investiga nas categorias, que é a palavra, o termo. Se a gente olha para a linguagem, se a gente olha para a comunicação, parece que o elemento mais básico são as palavras isoladas, né? Para que eu possa pedir um lanche, explicar dar um diagnóstico se eu sou um médico, fazer uma ação se eu sou um advogado, eu preciso desse átomo, desse tijolinho, desse ponto de partida, né, inicial, que são as palavras, né? Por isso, então, eu parto das palavras. E as palavras, elas colocam nas categorias uma série de problemas ou uma série de ideias que, então, se tornam, digamos assim, o pão cotidiano da filosofia. A primeira delas é que ideias representam, de algum modo, estão associadas, né? Primeiro, a alguma coisa dentro da nossa cabeça que a gente chama pensamentos ou representações ou ideias, mas também alguma coisa fora, né, da nossa cabeça, que é, ou pelo menos diferente da nossa mera ideia, que é o significado, o sentido de uma palavra. Tá? E a investigação do significado das palavras, a investigação do sentido das palavras, é um tema central que vocês vão ver, por exemplo, lá em Filosofia da Linguagem, no 4º ano. Tá? Não é por acaso, né, que, para grande parte, se vocês pegarem os grandes nomes da filosofia no século XX, a linguagem é essencial e a reflexão sobre o que é um conceito, o que é uma categoria, né, é essencial.
Se a gente pegar, por exemplo, Wittgenstein e Heidegger, né? Claro que eu estou simplificando, traçando grandes linhas, né? Mas, em ambos, né, a preocupação com a linguagem e também a tentativa de superação do paradigma clássico, aristotélico de linguagem é central, tá? O segundo livro do órgão vocês se lembram, sobre a interpretação. E o sobre a interpretação, ele vai, então, dar aquele outro passo, que a gente já deu também no nosso curso, né? Que é a gente deixar de considerar meramente os átomos, ou aquele tijolo, né? Com o qual a gente vai construir as nossas sentenças, vai se comunicar, vai descrever o mundo, né? Dar o próximo passo e passar dos termos, né? Das palavras, né, as proposições, ou ainda as frases, ou, se vocês forem pegar os autores modernos, Descartes, Spinoza, Locke, Hume, Leibniz, Berkeley, quem vocês quiserem, Kant, Hegel, e assim por diante, o conceito de juízo, tá? Aristóteles dizia, né, ele tinha uma visão da linguagem na qual a linguagem tem um aspecto, digamos assim, mental, ou está associado com mental, e também está associada com o mundo externo. Dependendo de onde a gente colocar a ênfase nisso, né, a gente tem concepções diferentes do que é a proposição. A gente pode achar que a proposição é o que junta ideias, ou a gente pode achar que a proposição é simplesmente um ato linguístico que junta palavras, que junta termos, tá certo? O segundo passo, então, que Aristóteles dá, que nós demos, foi sair da mera ideia de significado da linguagem para a ideia de proposições. Palavras, a gente vai ver, inclusive, não significam isoladamente, né? De certa forma, é um erro a gente dizer que uma palavra como gato ou amarelo tem um significado. É um princípio importante que é formulado por Frege, né? Que as palavras só significam no contexto de uma proposição. Palavras isoladas são como tijolos, eles não constroem nada, eles não são nada, são tijolos, né? Palavras isoladas são só palavras, né? Elas só têm sentido, de fato, quando elas estão concatenadas em uma proposição. Ou, diriam os modernos, os filósofos lá do século XVII, mais ou menos, XVI, XVII, mais ou menos, até o século XIX, né? Juízos. Né? Quando a gente julga alguma coisa, a gente junta termos. Quando a gente escreve uma proposição, a gente junta termos. Tá? Mas, e aqui o primeiro ponto que eu queria chegar hoje, né? Termos são uma coisa, são os tijolinhos, proposições são outras, né? São esse conjunto, né, que reúne os nossos tijolinhos. E vocês que já tentaram construir uma casa, por exemplo, né, sabem que não basta empilhar, né, tijolos um em cima do outro para que a casa fique sólida, né, para que ela exista, né? A gente precisa de uma certa ordem e de uma certa ligação, de uma certa cola, né, entre os nossos tijolinhos, né, lá, concreto, cimento, sei lá, que põe lá, como é que chama? Lá, que põe lá no meio, né, aquela massa lá do pedreiro, ele vai, coloca no meio e a gente constrói, então, coisas com os nossos tijolinhos, né? E na linguagem a gente constrói proposições a partir de termos. Mas o ponto é que termos são uma coisa, eles são isolados, são palavras isoladas, e eles não significam, eles não têm significado isoladamente, né? E quanto o que tem significado de fato, parecem ser as proposições, parecem ser os juízos. Um exemplo concreto para entenderem concretamente o que eu quero dizer, tá? Se eu digo gato e sofá, não disse nada, tá? Soltei dois nomes para vocês. Se eu digo o gato está no sofá, aí eu tenho uma proposição. E vejam, por que só agora começa a ter significado? Porque, vejam só, o que significa ter significado? Significa ser verdadeiro ou falso. Poder ser verdadeiro ou falso. Palavras isoladas não significam nada, porque elas não são nem verdadeiras, nem falsas. A palavra livro, a palavra caneta, né? Isoladamente,
não são verdadeiras ou falsas. Quando eu digo a caneta é verde, isto é falso, e quando eu digo o livro é amarelo, isto é verdadeiro, tá? Então, o que pode ser verdadeiro e falso, a gente encontra nesse segundo momento, que é a proposição, que é o juízo. A gente passou um bom tempo, né, tentando entender o que são as proposições, tá? Num outro momento, a gente passou, então, ao terceiro livro do Aristóteles, que é o livro do Silogismo, e a gente viu como é que as proposições se combinam. A gente estudou primeiro as inferências imediatas, né, brevemente, o tal quadrado da oposição, e depois também vimos um pouco o que é o silogismo, quais são as regras de validade no silogismo, que depende, sobretudo, da distribuição. Vocês se lembram que no silogismo, o que é importante é a relação entre os termos. Que termos aparecem e como eles estão se relacionam, como eles estão distribuídos, né? E o conceito então, de distribuição é central, como eles estão distribuídos no argumento. Eu ia começar, né, nossas aulas mais presenciais, fazendo um resumo um pouco mais demorado da lógica aristotélica, colocar todas aquelas coisas, aquelas regras, as proposições na lousa, tá? Não vou fazer isso agora, porque tem os vídeos gravados lá, seja desse ano, seja do ano passado, acho que até usei alguns que eram, utilizei alguns que eu tinha gravado, né? Então, não vou fazer isso, tá? Mas refresquem a memória, né? E lembrem-se disso. E, finalmente, o quarto livro dos analíticos são os segundos analíticos, que contém uma teoria da ciência do Aristóteles, a teoria não do conhecimento no sentido de epistemologia, né, mas a teoria da ciência, o que algo tem que ser para ser ciência, ou como a gente reconhece uma ciência. Tá? E vejam só, eu falei, né, antes em caminho, né, em progressão, em a gente ir avançando, incorporando elementos, tá? E também falei, né, que isso aqui é um roteiro, um guia, um caminho que segue sendo seguido ainda hoje, tá? E perceba como a gente está avançando, né, para conceitos que são cada vez mais centrais e mais complexos. Não, todos eles são complexos e difíceis, né, mas que são, digamos assim, cada vez mais gerais, num certo sentido, tá? Lá, no começo, quando a gente está tratando dos termos, o nosso ponto de partida é o significado, e a gente já tem uma resposta que é negativa, porque a gente descobre que palavras não significam. Então, a gente tem que dar o nosso próximo passo, que é o passo de pensar nas proposições. E quando a gente pensa nas proposições, do conceito de significado, a gente avança, a gente progride, né, mantendo o conceito de significado ou de sentido, porque está ligado a esse que chega agora, e a gente chega, então, no conceito de verdade, né, no conceito de algo que é ou verdadeiro ou falso, verdade como correspondência, verdade como coerência, aquelas teorias que a gente viu, mas a gente saiu da mera ideia de significado, que palavras podem significar, para perguntas sobre a verdade. A pergunta sobre a verdade é uma das perguntas mais centrais da filosofia, né? Pilatos, né? Já perguntava lá, né? Para Jesus, né? A questão do que é a verdade é uma questão central da nossa tradição filosófica, da nossa tradição religiosa, uma questão central do Ocidente, tá certo? Mas por que do Ocidente? Porque a gente acha tão necessário, está tão acostumado com o conceito de verdade, né? Que a gente não imagina sequer que a gente pode julgar proposições, julgar afirmações ou juízos sobre o mundo com outros conceitos, né? Mas o conceito de verdade não é um conceito necessário, no sentido de que ele seja usado por todas as tradições de pensamento fora da tradição ocidental. Tem um monte por exemplo, de lógicas hindus que trabalham com conceitos de verdade diferentes, porque, por exemplo, trabalham com 4 ou 5 valores, então não é verdadeiro, 4, não é normal, né? Não é verdadeiro ou falso, são outras coisas. Tem outros que a gente traduz como sendo verdadeiro ou falso, mas é outra coisa diferente, tá certo? O exemplo mais clássico que a gente pode dar é, por exemplo, aquele que o Heidegger, né, no Sobre a Essência da Verdade, para o qual Heidegger, no Sobre a Essência da Verdade, chama atenção, né, que é o conceito grego de verdade, como aletheia,
aí a etimologia é meio discutível, enfim, mas enfim, com o desvelamento, né, que não tem a ver com o nosso conceito de verdade, que intuitivamente é mais adequado, está mais próximo ao conceito de verdade como correspondência, né, como aquela correspondência entre o que eu penso ou digo e a realidade, né? No Heidegger, o conceito de verdade, digamos assim, ele não tem essa bipolaridade, né? Ele está no lado do ser, né? E não só no lado da proposição, tá? Enfim, são coisas interessantes, fundamentais da filosofia, né? Que são basicamente consequências disso que o Aristóteles colocou lá e consequência disso que a filosofia ocidental vem discutindo há milhares de anos, tá? Agora, então, se a gente passa para os primeiros analíticos, o conceito que a gente passa a utilizar, e que engloba, então, tanto o conceito de sentido quanto o conceito de verdade, é o conceito de validade, né? É o conceito de validade lógica, que é o centro, né, do nosso interesse nesse curso. O centro do nosso interesse nas obras de Aristóteles, nesse curso, são os primeiros analíticos. E os primeiros analíticos tratam justamente da validade. Por quê? Porque os argumentos, eles incluem proposições que têm a propriedade da verdade como seus elementos. Essa é a nossa definição de argumento. Um argumento é um conjunto de proposições onde pelo menos uma é premissa e pelo menos uma é conclusão, né? Todas têm que ser premissa e conclusão, mas pelo menos uma é premissa e pelo menos outra é conclusão, um conjunto de pelo menos duas proposições, tá? Bom, quando a gente entra, então, na ideia de validade, a gente incorpora, leva junto a discussão sobre o significado e a discussão sobre a verdade. E aí, então, aqui a gente foi, digamos, um momento de virada no nosso curso, a gente chega naquilo que corresponde, no modelo aristotélico, à discussão sobre a ciência lá dos segundos analíticos. E também a discussão que vem depois nas refutações sofísticas sobre conhecimento provável, sobre argumentação aproximada, plausível, verossímil, né? E depois, no final, nas refutações sofísticas, né? Quando a gente chega nos sofismas, os modos de se enganar, nos argumentos enganosos, né? Então, refutações sofísticas, entre muitas aspas, tá? Um aristotélico iria falar que eu estou errado, mas só para vocês entenderem, tá? Conhecimento plausível, provável, verossímil, tá? E, finalmente, no final, o engano, tá? E o que a gente fez então, no final do nosso curso, nas últimas aulas, foi justamente dar um passo para esse próximo momento do caminho aristotélico, que é depois investigar a validade, ou seja, como é que argumentos são bons ou ruins, investigar a ciência, isto é, como é que os argumentos, todos eles se concatenam uns aos outros para formar o conhecimento humano, a ciência humana. E quando a gente faz isso, a gente entra o conceito que aparece agora, né, o conceito que se incorpora aos conceitos de sentido, verdade e validade, é o conceito de racionalidade, é o conceito de razão, é talvez o conceito, junto com verdade, dos mais central, um bom candidato, pelo menos, ao conceito mais central na história da filosofia, porque durante grande parte da história da filosofia ocidental, a filosofia foi identificada com o exercício da razão, com o exercício da racionalidade. Até hoje, para grande parte dos filósofos, para mim inclusive, né? O exercício filosófico é um caso particular e é uma aplicação, né, digamos assim, do ideal de razão, do ideal de racionalidade, né? Digamos assim, a gente colocar para funcionar essa ideia que os gregos nos legaram, tá? E eu não sei se vocês perceberam, né? Mas uma coisa que eu tentei mostrar para vocês é que há vários problemas com essa ideia de racionalidade, tá? Por quê?
porque a gente pensa errado. A gente está, vocês se lembram, né? Programados biologicamente para ter decisões rápidas em contextos que exigem esse tipo de decisão. E a gente tem que tomar decisões que são complexas, que envolvem muitas variáveis, né? Em um contexto de pessoas, sociedades complexas do século XXI, né? Então tem um certo descompasso. Agora, também tentei mostrar para vocês, né, que embora, né, a gente se engane muito, né, a gente também acerta, tem a capacidade de acertar. E a gente está chegando agora justamente nesse momento em que a gente vai investigar como a gente acerta. Como é que a gente corrige, né, esses erros, esses desvios da nossa racionalidade, tá? E o que a gente vai fazer agora, então, é também começar a se desfazer, né, de várias dicotomias com as quais, ou de vários dualismos com os quais eu venho trabalhando. A gente vai, digamos assim, a gente estava seguindo o caminho do Aristóteles, e agora a gente vai tomar uma bifurcação, né, o caminho das sendas que se dividem, né, diria o Borges, né, o Calvino, o Borges, né. A gente vai tomar uma bifurcação porque a gente vai dar ênfase, a gente vai usar mais, a gente vai estudar mais uma parte, né, um lado desses dualismos, dessas dicotomias. Mais uma vez, eu vou falar concretamente, vocês trazerem essa reflexão abstrata para perto do que a gente tem visto, tá? Primeiro, vocês se lembram que quando eu dei uma série de definições de lógica no começo do nosso curso, eu disse que há muitas definições de lógica que identificam a lógica como uma espécie de arte ou disciplina do pensamento, tá? E que isso levou, muitas vezes, a uma concepção psicológica ou psicologizante de lógica, tá? Segundo a qual, na verdade, o que a lógica faz é descrever como nós pensamos. Não. Quem faz isso é justamente a psicologia. Eu, muitas vezes, usei recursos da psicologia, por exemplo, como disciplina, ou da psicologia humana, em sentido mais geral, como observações sobre nós, seres humanos, né, para trabalhar grande parte das ideias que eu vinha tentando apresentar para vocês. Agora, ao contrário, o que a gente vai fazer vai ser definitivamente separar a lógica desses resquícios psicológicos, né? Desses resquícios psicologizantes, né? Que a gente tinha desde Aristóteles, desde a modernidade, né? Porque a gente concebe a lógica como uma arte de pensar, ou como, pior ainda, uma descrição do pensamento. Por que, então, a lógica não é uma descrição do pensamento? Não pode ser uma descrição do pensamento. Nós estou suando aqui, está 30 graus aqui em Guarapuava, está quente. Imagina na sala de aula, tem ventilador, pelo menos. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Ok, vamos ir em frente, tá? A gente vai, então, né, deixar de lado essa investigação mais psicológica, mais geral sobre a lógica, e vamos seguir o caminho formal, o caminho da simbolização, o caminho de uma concepção de lógica que é puramente lógica, deixando de lado todos esses caminhos com a psicologia e assim por diante, tá? Agora, deixa eu pular umas coisas que não têm tanto interesse. Isso significa também, né, que a partir de agora a gente vai deixar de lado certas discussões em lógica que são, por exemplo, tratadas em outras disciplinas ou em um outro contexto, né? Quando a gente faz lógica, dependendo da faculdade, cursa cadeira de lógica, que se chama, que são várias, né? Muitas vezes você tem mais do que um ano, um semestre apenas de lógica, né? Por exemplo, eu fazia uma faculdade na PUC lá que era semestral, você tinha lógica 1, lógica 2, lógica 3, lógica 4, até lógica 6 podia fazer optativas de lógica, quando o professor dava, contava como lógica 4 ou 5, 5 ou 6, né?
E aí a gente então tinha 2 anos de lógica, né? E o primeiro semestre era muito mais voltado para essa lógica informal, para essa coisa que tem a psicologia, com a história da lógica, como é que surge a lógica, né? E o segundo semestre era, o segunda cátedra, a segunda disciplina de lógica era mais para essa parte formal. Nas outras, né, a gente ia explorando isso, né? A gente vai ter que fazer tudo junto, porque a gente tem limitações de tempo na grade do nosso curso, tá? Então, por exemplo, a lógica envolve a discussão dos seus princípios. Isso é uma questão metafísica, né? A lógica envolve a discussão epistemológica dos princípios lógicos, ou seja, como é que a gente pode conhecer esses princípios, né? Veja, a lógica envolve também outras áreas da filosofia, né? A filosofia da mente, a estética, né? É tão bonito uma prova, né? Não tem nada mais bonito, né, que os princípios matemáticos do Russell e do Whitehead, né? É uma beleza, né? Lá, como dizia o Fernando Pessoa, né? O binômio de Newton é tão belo quanto a Vênus de Milo, que há pouca gente para dar por isso, né? Bom, então, o primeiro passo, a primeira ruptura que a gente vai dar, que a gente está dando, é, então, deixar de lado essa parte mais propedêutica da lógica, né? Mais instigante, aquela que é primeira em relação a si, porque é mais fácil, para passar essa outra que é primeira em relação à sua importância, né? Coat se, né? Que é a parte formal, a parte da gente investigar os argumentos, tá? E vamos, então, começar a entender um pouco outra ruptura. A segunda ruptura que a gente vai passar, que a gente vai enfrentar aqui, é aquela de passar de uma lógica de termos, tá? Lembre-se de tudo que eu estava falando para vocês até agora, para uma lógica de proposições, tá? Puxa, professor, mas a lógica do Aristóteles é feita de proposições, a gente estudou as proposições categóricas, né? A, E, I, O, né? Universal negativa, universal afirmativa, particular negativa, particular afirmativa, blá, blá, blá. Como é que você fala que a lógica dele não é uma lógica de proposições? Claro que é uma lógica de proposições, porque só com proposições a gente pode fazer argumentos, né? E, portanto, só com proposições coordenadas, combinadas, a gente tem lógica, tá? Proposições isoladas não implicam argumentos, palavras isoladas sequer significam, tá? Mas aquilo que interessava, aquilo que a gente tinha que examinar, aquilo sobre o que a gente falava quando falava na lógica do Aristóteles, eram os termos, o termo sujeito e o termo predicado que apareciam em cada uma das proposições. E aquilo que a gente investigava era a relação interna dentro das proposições entre os termos, tá? Quando a gente, por exemplo, define uma proposição como ser uma universal afirmativa, o que eu faço é estudar a relação do termo sujeito e a relação do termo predicado, e ver que o termo sujeito está sendo afirmado universalmente, perdão, isso está sendo afirmado universalmente em relação ao predicado, tá? Bom, na lógica de proposições, no cálculo proposicional, e eu já vou falar por que essa palavra, e peço que vocês não se assustem, não saiam correndo com essa palavra, tá? No cálculo proposicional, aquilo que a gente investiga não é a relação dentro das proposições. A relação, por exemplo, entre o Sócrates, o mortal e o homem, né? Entre a humanidade do Sócrates, a mortalidade do Sócrates, a socratidade do Sócrates, né? O que a gente investiga são as proposições e como elas se relacionam entre si. E como a gente forma argumentos a partir dessas relações entre proposições. Na lógica do termo, o que importa é a relação entre os termos, no interior da proposição. Na lógica de proposições, o que interessa é a relação entre proposições, como um todo, sem levar em conta o que aparece dentro delas, tá? Então, vamos começar com isso, tá? Agora começa a matéria, de fato, nova. Começa a falar... Eu já disse várias coisas sobre isso ao longo das nossas aulas, mas agora a gente está entrando, de fato, no cálculo proporcional. Então, marquem, se estiverem vendo isso em casa, deem pausa e vão tomar um café e voltem bem prontos, tá?
vamos entender um pouco isso, entender um pouco a ideia de uma lógica de proposições, né? E como proposições, então, podem se combinar. Vamos, então, partir, né, do que a gente já sabe. A gente já sabe duas coisas fundamentais. A gente sabe que proposições são o sentido de uma sentença, que uma sentença diz, para vocês lembrarem, caso não seja fresco na cabeça de vocês, né? Uma proposição é, por exemplo, João está chovendo hoje, tá? Isso é uma proposição. Isso para nós representa uma proposição. Vamos ser mais precisos, tá? É uma frase do português que diz, né? Hoje está chovendo e representa uma certa proposição. Uma proposição que afirma que hoje, neste momento, dia 21 de janeiro de 2022, né, 19h50 da noite, está chovendo em Guarapuá, Hemisfério Sul, mundo, terra, tal. Tá? Isso é uma proposição. Essa proposição, ela pode ser expressa, ela pode ser dita de vários modos diferentes, você se lembra, né? Eu posso dizer il pleut aujourd'hui, piove oggi, e assim por it's raining today, né? Heute es regnet, e assim por diante, né? Bom, todas essas frases diferentes, essas sentenças diferentes são verdadeiras nas mesmas condições quando está chovendo em Guarapuava agora, né? Então, frases diferentes, ou para o termo que a gente prefere, sentenças diferentes, podem expressar, representam uma única proposição. A proposição, então, é o sentido da sentença. A proposição que a gente expressa pela sentença em português, está chovendo, né, é o sentido dessas várias proposições, dessas várias línguas que eu apresentei para vocês, tá? Bom, agora a segunda coisa que a gente sabe sobre as proposições é que elas são verdadeiras ou falsas, tá? E é a partir desse segundo elemento, desse segundo aspecto que a gente vai trabalhar. Então, vocês estão vendo aquela divisão, aquela ruptura, aquela separação de caminhos que eu estava dizendo para vocês, né? Se efetuar, né? A partir de agora, a gente vai deixar um pouco a questão do sentido, do que as palavras significam, do que elas estão representando, o que a gente quer dizer, para focar justamente nesse aspecto, né? Formal, que tem a ver com elas serem verdadeiras ou falsas, tá? Agora, mais do que as proposições serem verdadeiras ou falsas, isso implica ou isso exige que a gente concorde, que a gente adote certos princípios, certas regras, se vocês quiserem, tá? A primeira é que, como uma proposição é aquilo que é verdadeiro ou falso, toda proposição ela é ou verdadeira ou falsa. E isso é o que a gente chama de princípio de bivalência. Tem dois valores possíveis para cada proposição, tá? A proposição pode ter o valor verdadeiro, ou a proposição pode valer o falso, pode ter o valor falso, tá? Uma proposição, tem uma moeda aqui, nesse sentido, né? É como uma moeda. Um dado pode ter 6 valores, tá? Se eu jogo um dado, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 que cai, tá? O dado tem 6 valores nele. A moeda tem 2 valores, cara ou coroa. Quando eu lanço a moeda, quando eu me aproximo de uma moeda, tem 2 valores que estão lá, que eu posso individuar, pegar, que são o verdadeiro e o falso. Proposições são como moedas, elas não são como dados ou não são como as coisas infinitamente complexas da vida real que tem milhares de valores possíveis, né? E não é um valor contínuo, são valores discretos, ou um ou outro, tá? Verdadeiro ou falso. Só tem esses 2 valores, né? Proposições, do mesmo jeito que moedas, só podem ser 2 coisas, ou verdadeiras ou falsas. E é isso que interessa para a gente em lógica, tá? Então, a proposição
Está chovendo em Guarapuava? Deixa eu olhar agora. Acho que não está chovendo, tá? A proposição está chovendo em Guarapuava, porque ela é falsa, já que não está chovendo agora em Guarapuava, ela é, do ponto de vista lógico, exatamente a mesma proposição, na lógica de proposições, claro, a gente vai ver por quê, né? Que, por exemplo, a proposição a lua é feita de queijo ou vacinas matam, né? Por quê? Porque vacinas matam e a proposição a lua é feita de queijo são proposições falsas, tá? Claro que uma vacina pode dar uma reação adversa em um caso, em 1 milhão, não só de Covid, qualquer uma outra e matar alguém, tá? Mas as vacinas salvam, né? E a gente, então, é falso que se você tomar a vacina, você vai morrer, né? Porque tomou a vacina e que as vacinas são feitas para isso. Então, do ponto de vista lógico, tá? Explicar essas coisas que a gente está num momento meio complicado, né? Fecha parênteses. Né? Do ponto de vista lógico, dizer, está chovendo agora em Guarapuava, a lua é feita de queijo e vacinas matam, né? Tem exatamente o mesmo valor, porque o valor é o falso. Tá? E assim como, então, Bolsonaro é o presidente do Brasil, o Palmeiras é o campeão da Libertadores, o BBB começou, o BBB 2022 começou, né? São proposições verdadeiras e tem o mesmo valor para a lógica. E eles vão falar, ixi, professor, agora eu não estou mais seguindo. Mais uma vez, vamos voltar e vamos pegar alguns exemplos e vamos ver um pouco isso concretamente. Antes da gente ver alguns exemplos para vocês pensarem nisso, né? E vocês vão ver, a gente já está estudando cálculo proporcional, fazendo isso. Outro princípio, outra regra importante que a gente tem que seguir quando faz lógica clássica, pelo menos essa que a gente está aprendendo, é o princípio do terceiro excluído, tá? Que diz que toda proposição é ou verdadeira ou é falsa. Puxa, professor, isso não é o princípio de valência? É, mas quando a gente acrescenta uma coisa, a gente transforma esse princípio de valência em terceiro excluído. A gente diz, toda proposição é ou verdadeira ou falsa e não pode ser uma terceira coisa. Ou seja, não há um outro valor. Não é como um dado, onde além do 1 e do 2 tem 3, o 4, o 5 e o 6. Ou é V ou é F. É como uma moeda. Ou é cara ou coroa. A moeda não tem cara, coroa, cetro, manto, pé e ouvido para escolher. Tem duas coisas, proporções também. Então, isso se chama princípio do terceiro excluído. Tá? Qual é o terceiro que foi excluído, né, do romance lá entre o verdadeiro e o falso? Qualquer outra coisa. Né? Se não é o verdadeiro e o falso, a verdade e a falsidade, não diz respeito a proposições. A gente não pode dizer que a proposição é outra coisa. Proposições são ou verdadeiras ou falsas e não há uma terceira possibilidade. Tá? E lembre-se, agora a gente está falando de lógica, tá? E vocês podem dizer, professor, mas tem proposições que a gente não sabe se são verdadeiras ou falsas. Tem proposições que não tem como saber se são verdadeiras ou falsas. Sim, mas para que a gente possa usar elas em lógica, a gente vai ter que definir se elas caem no valor verdadeiro ou se elas caem no valor falso. Se elas não caem nenhum dos dois, então provavelmente elas não interessam à lógica, provavelmente elas não podem ser expressas no estado em que elas se encontram pela lógica. E alguns diriam até que, se elas não podem ser expressas pela lógica, elas nada significam. Provavelmente elas significam de um modo geralmente diferente do significado referencial clássico da lógica, né? Mas provavelmente significam algo, tá? Bom, e finalmente o terceiro princípio, a terceira regra que a gente segue, e vejam, são regras com as quais eu acho que vocês concordam, tá? Faz um certo sentido intuitivamente. Por isso que a gente começa a pensar nisso. A terceira regra é uma regra que está associada com essas duas anteriores e que é o princípio de não contradição. Se eu digo, né, que uma proposição ou é V ou é F, que ela só pode ser V ou F e não pode ser outra coisa, então, presta atenção no ou que estava ali, uma proposição não pode ser
verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Toda proposição tem que ser ou verdadeira ou falsa. Mas é impossível que uma proposição seja verdadeira e falsa, tá? Isso é muito importante e esse é o chamado princípio de não contradição. É o princípio que diz que não é possível, né, que é falso que eu possa afirmar e negar algo ao mesmo tempo, tá? Sobre o mesmo aspecto, eu dizia na formulação aristotélica. Mais uma vez, exemplos. Eu não posso dizer está chovendo agora e não está chovendo agora. Eu não posso dizer o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores e o Palmeiras não é o atual campeão da Libertadores. Quando alguém começa a fazer afirmações que são contrárias entre si, a gente fala que ele está louco. E o louco, vocês sabem, é aquele que está na desrazão, aquele que não tem a razão. O nosso modelo clássico de racionalidade pensa a racionalidade em termos de verdadeiro ou falso. Tanto que, se vocês pegarem os autores modernos, tá? Mais uma vez, Descartes, Locke, Leibniz, Malebranche, Hume, Berkeley, Kant, quem vocês quiserem, né? Agora, fui olhar minhas notas e esqueci o que eu ia falar. Eu estava falando do princípio de não contradição, dos autores modernos, né? E me escapou. Depois eu vou olhar o vídeo e vou lembrar do que eu queria falar. Ah, sim, da razão. A definição de razão, tá? Que, quando alguém... Razão é aquelas palavras que todo mundo usa e ninguém sabe, né? O que é razão? Ah, razão é o que nos separa dos animais. A razão... Para os filósofos modernos, razão é a capacidade de distinguir o verdadeiro do falso. Vocês vão encontrar definições nesse sentido, quase nessas palavras, em todos esses autores que eu apresentei para vocês. A razão é a capacidade que o homem tem de distinguir o verdadeiro do falso. Vejam como a ideia de razão, a ideia de racionalidade está intrinsecamente embrenhada, ligada a essa ideia clássica de lógica, essa ideia clássica de validade, essa ideia clássica que vem lá do Aristóteles e que, então, nos dá o que pensar até hoje, tá? Peço mais uns minutinhos da paciência de vocês, porque agora eu quero dar alguns exemplos e começar a pensar, então, o que é uma lógica de proposições? Uma lógica que trata de relações entre o verdadeiro e o falso, tá? Lembrem-se dos valores lá que eu falei, valor de verdade, tá? V ou F. São os nossos elementos a partir dos quais a gente vai construir a lógica, tá? Agora, pense em outras coisas que a gente combina, né? Em outros elementos básicos que a gente combina para formar coisas. Quando a gente aprende matemática, a gente aprende a combinar os elementos, os números, né? Através de operações e produzir certos resultados. Sinal de adição, sinal de igualdade, 2. Isso significa que 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 2 igual a 3. 1 mais 2 igual a 3. Eu junto certos elementos através de certos símbolos de ligação, né? Mais ou menos, igual, multiplicação, radiciação e assim por diante, né? E obtenho um certo resultado, tá certo? Quando eu junto palavras, pela gramática do português ou de qualquer outra língua, o que eu faço, de certa forma, também é uma operação e obtenho um certo resultado. Só que em vez de ter um conjunto delimitado, por exemplo, de 1 a 6, como eu tenho no dado, ou de verdadeiro e falso, ou cara e coroa, como eu tenho nas moedas, na linguagem, o conjunto, digamos assim, de átomos ou de tijolos que eu tenho é praticamente infinito. Eu também tenho muito mais jeitos de juntar esses tijolos, esses átomos, do que, por exemplo, na matemática. Na matemática, há uma sequência finita, né, de símbolos que eu posso usar
para juntar números, por exemplo, né? As quatro operações básicas, a igualdade, um monte de operações, né? Exponenciação, radiciação e assim, mas o conjunto é finito. Como é que eu junto palavras? Tem regras, tem um conjunto finito de operações que eu posso fazer? Não, infinitos, né? Por isso que a gente pode sempre formular uma proposição que ninguém leu, por isso que existe literatura, por isso que existe poesia, e assim por diante, porque a linguagem oferece a possibilidade de combinação infinita. E qual é o resultado? Bom, o resultado também é infinito, aberto. A gente não tem como avaliar, né, o resultado da nossa operação. Mas é claro que a gente avalia, né? Por exemplo, uma sequência como o gato está no sofá, é uma sequência bem formada que juntou corretamente os símbolos. O seu resultado é, digamos assim, correto, ok, gramaticalmente correto. Se eu falo gato o sofá está, né? Aí, embora eu tenha usado os mesmos símbolos, eu combinei eles de um jeito errado, resultado ruim. A gente pode usar outros critérios para julgar as nossas junções de palavras, né? Bonito, lírico, enfim, certo? Tá? A gente julga estilos, tá? Do mesmo jeito, em lógica, quando a gente usa proposições como o nosso tijolo, a gente pode combinar esses tijolos. E qual é o resultado que a gente vai ter? Potencialmente infinito, como na matemática? Infinito, como na linguagem? Não. Vejam só como é tudo simples aqui, gente. A gente vai ter dois resultados possíveis. Quando a gente junta proposições em lógica, se as proposições só podem ser verdadeiras ou falsas, o resultado disso só pode ser ou o verdadeiro ou o falso. E é por isso que eu disse para vocês que das proposições, a única coisa que interessa é se elas são verdadeiras ou falsas. Puxa, professor, não tem ideia do que você está falando. Vamos ver alguns exemplos e vocês vão ver como isso é muito menos complicado do que parece. Espero que eu torço que vocês peguem o que eu estou tentando mostrar para vocês, tá? Me interrompam, tá? Eu sei que eu estou com essa falar e vou falando, tá? Ainda mais aqui, que não tem ninguém para levantar a mão e parar, né? Mas, enfim, levantem a mão aí, gritem, escrevam no chat, eu paro, tá? Se quiserem fazer perguntas, tá? Mas deixa eu, então, entrar em alguns, já que não tem, deixa eu entrar em alguns exemplos e começar a explicar um pouco isso, tá? Considerem, por exemplo, duas proposições. As proposições. O Palmeiras é o campeão da Libertadores em 2021, tá? Ou da edição 2021, e o Atlético Mineiro é o campeão brasileiro da edição 2021, tá? São duas proposições. Cada uma delas é verdadeira ou falsa. As duas são verdadeiras. E a verdade de cada uma delas é independente da verdade de outra, né? Uma coisa não tem a ver com a verdade da outra, né? Teria a ver se fossem contraditórias, né? Se eu dissesse o Palmeiras é o campeão da Libertadores e o Atlético Mineiro é o campeão da Libertadores, né? Vocês veem, então, que, às vezes, a verdade é independente, às vezes ela pode ser dependente, né? Da relação entre as proposições. Mas agora vamos começar a fazer as nossas operações. Vamos juntar essas proposições. Como é que a gente pode juntar essas proposições? Por exemplo, do jeito que eu fiz aí, colocando um e no meio, tá? O e, quando a gente trabalha com proposições, é mais ou menos como se fosse o mais, né? A adição da matemática, né? Porque eu estou, na verdade, falando, ó, tome junto esses dois. Pega isso que está separado, esse número aqui e esse número aqui, e junta eles em uma coisa só, né? 2 separado, 3 separados, quando a gente junta, dá 5, né? Juntos. Bom, mesma coisa com proposições e com o e, que tem, então, em lógica, o nome de conjunção, né? Juntar duas coisas, né? Juntar duas coisas que estão separadas. Então, quando eu digo, por exemplo, o Palmeiras é campeão brasileiro, é campeão da Libertadores, isso é verdade. Quando eu digo o Atlético é o campeão brasileiro, isso é verdade. Quando eu digo, então,
o Palmeiras é campeão brasileiro. Perdão, o Palmeiras é campeão da Libertadores, né? Mais importante. E o Atlético é campeão brasileiro. Isso tudo é um valor, um resultado, uma coisa. Do mesmo jeito que a soma de 2 mais 3 é uma coisa que é igual a 5. Ou que o mais sofá, mais gato, mais estar, mais sofá é igual a uma frase correta em português. Quando eu junto essas duas afirmações, Palmeiras é campeão da Libertadores, Atlético é campeão do Brasileiro, o que eu tenho é uma frase, uma proposição, que é o Palmeiras é campeão brasileiro e o Atlético Mineiro é campeão da Libertadores. Tá? E vejam, o valor de verdade, a verdade dessa proposição, dessa afirmação, o que ele faz? Ele depende da verdade das afirmações que estão dentro dela e que eu usei para formar esse novo elemento, essa nova coisa que eu tenho aqui, que é, então, essas duas afirmações com e no meio. Tá? Por quê? O que quer dizer que o valor de verdade disso tudo depende do valor de verdade de cada uma dessas duas proposições, dessas duas afirmações. É verdadeira essa frase? O Palmeiras é e o Atlético é tal coisa? É. Por quê? Porque as duas coisas que eu afirmei e que eu juntei, que eu coloquei um mais, um e no meio, que eu disse, então, ó, vamos levar tudo isso junto, as duas são verdadeiras, tá? Agora, imagine que eu dissesse uma coisa verdadeira, o Palmeiras é campeão brasileiro, é campeão da Libertadores, tá? Sinal, né? A gente vai ganhar esse aí, eu estou me dando. O Palmeiras é campeão da Libertadores e, uma coisa falsa, o Corinthians é campeão de qualquer coisa, porque não ganhou nada esse ano, né? Paulista, brasileiro, né? Copa do Brasil, nada. Bom, então se eu disser, o Corinthians é campeão paulista, foi São Paulo campeão ano passado, né? Paulistinho, então. Se eu disser, o Palmeiras é campeão da Libertadores, é verdadeiro. Mas o Corinthians é campeão brasileiro, é falso. Se eu digo, o Palmeiras é campeão brasileiro, é o campeão da Libertadores, meu Deus, e o Corinthians é o campeão brasileiro, o que é essa frase que eu disse? Como um todo, inteira. Ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque uma das minhas duas afirmações é falsa. E o que eu estou afirmando quando eu digo, né, o Palmeiras é tal coisa e o Corinthians é tal coisa, é justamente o e, a conjunção. Eu estou afirmando as duas ao mesmo tempo. Quando eu coloco um e no meio de frase, no meio de proposições, o que eu estou dizendo é as duas são verdadeiras ao mesmo tempo, tá? E não que uma é verdadeira e a outra é falsa. Então, se eu digo tal coisa, proposição verdadeira, e tal coisa, proposição falsa, o todo é falso. Então, se eu digo, o Palmeiras é campeão brasileiro, isso é verdadeiro. Se eu digo, o Palmeiras é campeão brasileiro... Está chovendo em Guarapuava e o Atlético Mineiro é campeão brasileiro. Isso é verdadeiro, né? Porque... Difícil, né? Isso é verdadeiro porque as duas são verdadeiras. Se eu digo, está chovendo em Guarapuava, isso é verdadeiro, tá? E o Corinthians é campeão brasileiro, isso é falso. Por quê? Porque um é verdadeiro e o outro é falso. Agora vamos dizer uma coisa onde tudo é falso. A lua é feita de queijo e o Corinthians é campeão brasileiro. É claro que isso tudo, esse e, ele é falso, tá? Depois a gente vai ver isso direitinho com símbolos e vai formalizar e vai ver que lindo que é toda essa história, tá? Quando é que uma conjunção é verdadeira? Quando os dois são verdadeiros. Quando é que ela é falsa? Quando pelo menos uma das minhas duas proposições é falsa. Se eu junto verdadeiro com verdadeiro através de e, eu tenho verdade. Se eu junto verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, ou falso com falso, o meu e, aquilo tudo, a minha junção dessas duas proposições, como um todo, ela é falsa, tá? O que eu fiz aqui?
Eu fiz uma operação, eu trabalhei, eu operei, eu modifiquei os meus pontos de partida, aquilo que eu tomei como ponto de partida, para obter um resultado novo, né? Eu disse uma coisa verdadeira e uma coisa falsa. Resultado, o que que dá isso? Isso dá o falso. Uma coisa verdadeira e uma coisa verdadeira. A Lua está a 300 mil quilômetros da Terra e o Palmeiras é o campeão da Libertadores. Resultado de verdade com verdade, mais o pelo E. Verdade. Tá? O que a gente fez aqui? A gente começou a fazer um cálculo, a gente começou a fazer operações com proposições em termos de verdadeiro e falso. A gente está fazendo cálculo proposicional. Tratar as proposições em termos dos seus valores de verdade, como esses valores se combinam, é fazer cálculo proposicional, tá? Por que cálculo? Porque a gente está operando, tá? Se a gente quisesse, a gente poderia chamar a linguagem de um cálculo também, porque a gente faz operações. A gente pode chamar, jogar um dado de um cálculo, que tem sempre 6 resultados possíveis, tá? Essa palavra cálculo significa simplesmente que o que a gente vai investigar é a relação entre as proposições. Do mesmo jeito que na lógica aristotélica a gente examinava as relações entre os termos. Não tem mais nada mais assustador aí do que isso. Não é matemática, tá? Eu usei exemplos matemáticos porque são aqueles que vocês conhecem, são intuitivamente estão um pouco inculcados na cabeça de vocês, tá? Mas dá para a gente reformular tudo isso que eu acabei de falar para vocês, sem usar conceitos matemáticos. Por exemplo, conceitos puramente lógicos. Conjunção, disjunção e assim por diante. Eu vou dar mais um exemplo para vocês pensarem, tá? Depois que saírem daqui. Mas então, só para a gente encerrar, para vocês pensarem um pouco mais nisso, tá? Eu ia fazer todos, tá? Todos os nossos operadores do cálculo proposicional, não vou, pois vejam o livro, tá? Que é o capítulo 4 lá do Note. Mas vamos pensar em um outro exemplo, tá? Quase derrubando uma coisa aqui. Outro operador, outra palavra que na linguagem, no português, estabelece relações entre a verdade de proposições, tá? Não são todas, claro. Muitas palavras que a gente usa em português não estabelecem relações entre proposições, tá? Mas algumas estabelecem. Outra palavrinha em português muito importante que estabelece uma relação entre proposições é o ou, tá? Ou isto ou aquilo. Afirmo tal coisa ou afirmo outra coisa diferente, tá? Ou eu vou comprar um carro novo, ou eu vou comprar uma casa, reformar a minha casa, tá? E a gente junta as frases com isso, tá? Por que que ele não me atendeu? Ou ele está com outro paciente, ou ele está preso no trânsito, tá? Agora, vamos pensar um pouco qual é o tipo de relação que eu estou estabelecendo quando eu falo ou. E vamos pensar, não, vocês é claro que entendem o ou, vocês sabem que o ou é uma alternativa, ou isso ou aquilo, né? Vamos tentar entender quais são as relações lógicas que estão no ou. Não vamos ver todas, vamos ver um pouco algumas, tá? A primeira é que, se o ou é uma alternativa, ele diz ou este ou aquele, né? Ele é diferente do e, né? Porque o e diz este e aquele, ambos, os dois, né? O ou diz, entre outras coisas, depois vamos ver por quê, ou este ou aquele, tá? Se no caso do o e, a conjunção de duas afirmações era verdadeira, quando as duas afirmações são verdadeiras, quando é que o meu ou é verdadeiro? Vamos pensar intuitivamente, tá? Vamos esquecer a lógica. Quando é que uma frase que tem um ou no meio, ligando duas frases, é verdadeira? Se eu falo, hoje eu vou comer macarronada ou eu vou comer feijoada, ou aquele exemplo. Hoje eu vou, ou eu vou comprar um carro novo, ou eu vou reformar a minha casa, tá?
eles vão me dizer que é verdadeiro se uma das duas é verdadeira, né? Tá certo, né? Se uma das duas proposições é verdadeira, esse ou, essa frase que é ligada por essa ligação de duas proposições por um ou, essa frase que é um ou, ela é verdadeira. Se eu disser, eu vou comprar um carro ou eu vou reformar minha casa e eu compro um carro, aquele ou era verdadeiro. Minha frase com ou era verdadeira. Se eu, ao invés de comprar o carro, faço outra coisa, reformo a casa, ela também é verdadeira, né? Mesmo que eu não tenha feito o outro. Nesse caso, então, só uma das duas proposições precisa ser verdadeira para que a disjunção, que é o nome que os lógicos dão para frases que têm o ou, né, essa separação, esse dissenso, né, essa disjunção, a conjunção junta, né, vem cônjuge, né, conjugar, né, juntar o verbo com o sujeito, o tempo e assim por diante, né? Bom, a conjunção junta, a disjunção separa. O que a conjunção junta, a disjunção há de separar, tá? Bom, quando, então, né, é verdadeira uma disjunção? Quando uma das duas afirmações é verdadeira. Se eu disser, eu vou comer uma feijoada ou eu vou comer uma macarronada, chego em casa como uma feijoada, aquele meu ou era verdadeiro. Se eu chegar em casa, não comer feijoada, mas comer macarronada, aquele meu ou também era verdadeiro, tá? Então, precisa que uma das duas afirmações seja verdadeira, para que tudo seja verdadeiro. Então, veja como as operações são diferentes, tá? Pensa lá em termos de operações, de resultado, tá? No e, só verdadeiro mais verdadeiro dá verdadeiro, né? Se eu digo o Palmeiras é campeão da Libertadores e o Atlético é campeão brasileiro, isso é verdade, né? No ou, só um precisa ser verdadeiro para que o meu resultado seja o verdadeiro. Se eu digo, o Palmeiras é campeão da Libertadores ou o Corinthians é campeão brasileiro, é verdade que o Palmeiras é campeão brasileiro, é campeão da Libertadores. Mas é falso que o Corinthians seja campeão brasileiro. Mesmo assim, como é um ou, e o ou dá certo, tem um bom resultado, quando um dos dois apenas é verdadeiro, o meu ou é verdadeiro. Agora, imagine que eu digo, ou o Atlético Mineiro é campeão da Libertadores, ou o Corinthians é campeão brasileiro. As duas são falsas. Atlético Mineiro não é campeão da Libertadores e Corinthians não é campeão brasileiro. O meu ou, ele é falso, como um todo, porque os dois são falsos. Se eu disser, eu vou comer feijoada ou eu vou comer macarronada, aí eu chego em casa e como um suco de couve, beterraba e sei lá mais que coisa nojenta lá, ou uma salada, né? O meu ou era falso. Estou brincando, gente. Podem tomar o suco que vocês quiserem, tá? Só eu não gosto. Então, quando é que minha disjunção é verdadeira? Quando um dos dois é verdadeiro. Quando é que ela é falsa? Quando os dois são falsos. Quando eu faço uma terceira coisa, uma outra coisa que não é nenhum dos dois. Mas vejam, o que é interessante, né, é que, do mesmo jeito que a gente combina palavras para formar frases, né, e é uma operação, um cálculo, tá, de certa forma, do mesmo jeito que a gente combina números, né, e isso é uma operação, um cálculo e tem um certo resultado, a gente também pode combinar proposições. E é muito mais fácil que na matemática ou que na linguagem, por quê? O resultado que a gente pode ter de toda e qualquer operação em lógica é sempre ou o verdadeiro ou o falso, tá? Agora, só para terminar então, né? A gente vai ter que aprender como é que as proposições se relacionam. E a gente vai ver que nem sempre como elas se relacionam corresponde exatamente como a gente pode pensar que elas se relacionam, tá? Por exemplo, e se eu disser, hoje chegando em casa, eu vou comer uma feijoada ou eu vou comer uma macarronada. Eu chego em casa
eu como uma feijoada completa, né? O rabo, a orelha saindo com os pelos em cima da panela, né? Tô com uma fominha, vou lá e como uma macarronada. Macarrão bolonhesa, né? Mais uns pratão. Vamos dizer, você mentiu, né? Você falou que ia comer ou uma feijoada ou uma macarronada. Você comeu os dois, né? Bom, talvez faça sentido. Mas lembre-se que a gente está falando de lógica. Em lógica, o que importa, né, é o valor de verdade. Quando é que um ou é verdadeiro? Quando pelo menos um dos dois é verdadeiro. Se um for verdadeiro, o todo é verdadeiro. Se o outro for verdadeiro, o todo é verdadeiro. E se os dois forem verdadeiros, então, vai precisar só de um sendo verdadeiro para que a disjunção seja verdadeira, é claro que também é verdade. Embora intuitivamente a gente talvez dissesse, você me enganou, você disse que ia comer ou um ou outro e comeu os dois, tá? Veja, quando vocês começam a pensar, não é tão estranho assim. A gente usa esse ou inclusivo da lógica, tá? Nesse sentido também. Se eu disser para vocês, o brasileiro tem direito à aposentadoria após 35 anos de contribuição para a Previdência ou 70 anos de idade. O que significa isso? Significa, né, que se eu tenho mais de 70 anos, então eu tenho direito ao benefício. Ou que, se eu trabalhei 35 anos, eu tenho direito ao benefício. Mas você sabe muito bem que é um e ou, né? Porque não faz sentido alguém que tem 70 anos dizer, olha, você trabalhou mais de 35 anos, então você não tem direito. Não, os dois dão o direito ao benefício. Então, é um ou, que na verdade é um e ou, né? Se eu tiver mais de 70 anos e mais de 35 anos de contribuição, é claro que eu tenho o direito de me aposentar, tá certo? Imagine que eu tenho um regulamento, né, que diz o seguinte, passará a próxima fase da competição o time que se classificar em primeiro na chave ou que fizer mais gols, tá? Bom, o brasileiro, né? O brasileiro assim, se classifica a Libertadores os 4 primeiros colocados ou, né, se classifica da Libertadores o vencedor da Libertadores, tá? O Palmeiras foi lá o terceiro ou quarto colocado do brasileiro e foi campeão da Libertadores. Ele teria direito a participar da Libertadores ou por ser o campeão ou por ser um dos 4 primeiros colocados. E ninguém ia dizer, não, você não pode participar porque você foi os dois, né? A gente usa um ou também nesse sentido, tá certo? E quais são outras palavrinhas que a gente vai aprender? Só mais 3, tá? Vejam como é simples a coisa. Não, né? O que o não faz com a proposição? Ele inverte o valor de verdade. Se eu digo, está chovendo e isso é verdadeiro, quando eu nego isso, não está chovendo, o que acontece? Se é verdadeiro, que está chovendo, eu nego que está chovendo, eu tenho falso. Se é falso que está chovendo e eu nego que está chovendo, eu obtenho o verdadeiro, tá? Se é verdade que o Palmeiras é o campeão da Libertadores, eu digo, o Palmeiras não é o campeão da Libertadores, eu tenho o falso. Se é falso que o Corinthians é o campeão brasileiro, eu digo, o Corinthians não é o campeão brasileiro, o que eu disse? Eu disse algo que é verdadeiro, tá? E os outros dois, que são os mais complicadinhos, são o se então. Se choveu, então a rua está molhada. Se você completou 70 anos, então você pode se aposentar, tá? E também aquilo que é esse se então em duas direções, que é o se e somente se. Mas isso a gente vai ver com calma na nossa disciplina, tá? Dúvidas, perguntas, angústias? Onde é que está isso aqui? Isso aqui está no Note, tá? No capítulo 3, que é o capítulo que a gente está começando a abordar, tá? A abordagem que ele faz é muito mais direta, tá? Todo esse prefácio aí que eu fiz para vocês não tem, tá? Mas a gente vai, é para vocês, digamos assim, abordarem isso com um pouco menos de desorientação ou de saberem para onde é que estão indo, tá certo? Então, para a semana que vem, vocês podem dar uma lidinha nesse capítulo para ir se preparando,
não se preocupem em ler tudo, porque a gente vai passar passo a passo por cada uma das coisas que está aí, tá? Mas esse é o texto, lá o capítulo 3 do Note. Qualquer outro livro de lógica que vocês tiverem que trate cálculo proporcional, vocês podem usar, tá certo? Se, em princípio, semana que vem, novamente, nós teremos encontro aqui ao vivo, tá? Vocês preferem ao vivo ou posso gravar? Se não, eu gravo, porque para mim é mais fácil também gravar, porque tenho muitos filhos. Não muitos, tá? Tem 3, né? Mas, enfim, é sempre mais fácil pegar uma hora que tá tranquilo e gravar. Mas, se não, a gente se encontra semana que vem e eu fico por aqui, tá? Dúvidas, perguntas, angústias, mais uma vez. Ah, tá caindo o computador. Meu Deus. Pronto. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Não? Beleza. Então é isso, gente. Então, ficamos por aqui, tá? Eu vou depois postar, avisem outros colegas. Hoje tivemos 10, 11 participantes, tá? Um pouquinho menos do que terminamos, com pessoas novas que não estavam participando dos nossos encontros, né? Enfim, vamos ver quem vai estar aqui semana que vem, também vamos ver quem vai estar aqui quando recomeçarmos, né? Quando recomeçar, provavelmente vai ser um pouco... Algumas pessoas que não estavam entrando vão vir, né? Enfim. Estamos a mais, né? Já passamos a metade do ano, não saberia reconhecer um de vocês em sala de aula. Espero que a gente possa, se eu encontrasse na rua, né? Espero que a gente possa sanar isso rapidamente. Bom, gente, vou parar de falar, vamos terminar por aqui. Tchau, se cuidem, bom final de semana, sejam felizes, usem máscara, se vacinem, não saiam para balada, que tem muito caso, tá? Aqui em Guarapuava. Tchau.